Hoje é terça-feira, 11 de outubro de 2022, dia do quarto programa eleitoral gratuito dos candidatos a presidente da República no segundo turno. E não, gente, não chegou a metade do tempo ainda. Ainda tem 2 semanas e meia, então calma, segura. Quer apoiar o meio? Você conhece o meio? Quer apoiar a gente para continuarmos a produzirmos vídeos como esse? Então assina o Meio Premium. São apenas R$ 10 por mês e você ganha conteúdo exclusivo e várias vantagens. Outro jeito mais fácil de apoiar a gente é clicar aqui no botão Obrigado, Thanks, aqui embaixo, na barra, e escolher o valor. Caixinha! Muito obrigado. E vamos reagir? Vem! Esse é o Presídio de Tremembé. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente. As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas você precisa saber antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso, faz uma greve de fome e é solto. E pode matar o inocente. Tá explicado por que os bandidos gostam tanto do Lula. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou Bolsonaro, não. Eu bato no Lula. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saidinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Bom, se por um lado... Uau! Vamos lá. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é uma reedição de um filme que foi ao ar em 1988 na campanha eleitoral americana. E é um dos filmes mais estudados, mais explorados e também melhor compreendidos da história da publicidade feita para televisão de eleições. Em 1988, disputavam a presidência da República lá nos Estados Unidos dois candidatos. Pelo Partido Republicano, George Herbert Walker Bush, que era vice-presidente da República, vice do Ronald Reagan, pai do futuro presidente George W. Bush, e pelo Partido Democrata, o governador do Massachusetts, que era um cara chamado Michael Dukakis, perdão. Bem, o que aconteceu? Um dos responsáveis pela campanha eleitoral dos republicanos era um sujeito brilhante e absolutamente abominável chamado Roger Ailes. O Ailes tinha surgido como um jovem produtor de televisão muito talentoso no final dos anos 60,
quando se engajou na campanha eleitoral, em 1968, se não me engano, do futuro presidente Richard Nixon. E o Wales se especializou em publicidade de jogo sujíssimo, feita para a televisão em defesa da direita. Não é à toa que o Wales depois veio a ser o cara que criou intelectualmente a Fox News, que é o grande canal de direita a cabo americano. É a inspiração da Jovem Pan aqui no Brasil. Pois bem, em 1988, o Wales, já um veterano, ele descobriu uma maneira de atacar o Dukakis, que é a maneira como matou, tá? O Dukakis naquela campanha, porque é um tipo de agressão que é aquela agressão que você, não preparado para ela, e nunca ninguém tinha feito uma propaganda desse tipo antes, os caras ficaram meio que sem resposta. Mas o que era o filme? Era um filme, o governo de Massachusetts tinha um programa de indulto em feriados, tudo mais, para presos, que era uma maneira de você reintegrar as pessoas à sociedade. Qualquer programa de indulto, né? Aqui no Brasil a gente tem indulto natalino, né? Indulto de Páscoa, tudo mais. Qualquer um sabe que esses programas têm uma margem de pessoas que são soltas para passar o feriado com a família e não voltam. Uma das pessoas que foram soltas por um indulto desses no Massachusetts era um sujeito chamado Willie Horton. E o filme era uma coisa que só ia mostrando o mugshot, né? É a maneira como os americanos chamam daquela fotografia que a pessoa tira no momento que foi presa. Você só mostrava o mugshot do Willie Horton e era um sujeito negro. E aí contava a história de que ele tinha sido solto pelo Michael Dukakis, que é bonzinho, né? E deixa bonzinho com os criminosos e responsável com a segurança da população. Esse cara não voltou para a cadeia e depois foi preso por um estupro. Não lembro se também tinha um assassinato e tal. Enfim, cara, não importa. A questão é a seguinte, depois se analisou esse tipo de programa, aquele filme, qual foi o impacto, né? Você começa a fazer grupo de foco, traz antropólogo, psicólogo social, tal. Tenta entender o que o programa mexe na cabeça das pessoas. Porque, na superfície, qual é a história que esse programa está contando? O Lula é um cara que pega leve com os criminosos. O Bolsonaro não. O Bolsonaro trata bandido como bandido tem que ser tratado. Então, se você está preocupado com isso, você não deveria votar no Lula, porque o Lula quer os bandidos soltos na sociedade. Agora, isso é só a superfície. Na verdade, o tipo de medo com que essa propaganda está mexendo é uma coisa um pouco mais complicada. Os Estados Unidos são muito parecidos com o Brasil. A população carcerária é principalmente uma população carcerária de pessoas pobres. É principalmente uma população carcerária de pessoas negras. Exatamente como no Brasil. O menino de classe média que é pego com baseado paga um dinheiro para o PM e é solto. O menino preto na periferia que é pego com baseado apanha como condenado, é levado para a cadeia, às vezes sequer pega um julgamento e é esquecido dentro da cadeia. Então, o que aconteceu ali na campanha do Dukakis? A mensagem subliminar que essa campanha estava dando era o seguinte: esse candidato aqui, ele solta as pessoas negras, e as pessoas negras são perigosas para você. Ele mexe com um tipo de racismo que às vezes as pessoas nem sabem que tem. E esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito com gente pobre é uma coisa extremamente forte no Brasil. Muito, 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 muito forte mesmo. Toda essa coisa do bandido bom é bandido morto, desse apoio que uma parcela da sociedade tem para esse tipo de polícia, né? Que sobe a favela carioca, mata um bando de gente sem nenhum tipo de investigação, sem nada, e depois sai impune, que é uma coisa que o Bolsonaro defende abertamente, né? Esse tipo de política, o tipo de gente que apoia esse tipo de política, na verdade, o que eles querem, a maneira como eles compreendem
polícia serve para controle social, para deixar o pobre no seu lugar, para deixar os negros no seu lugar. Então, na verdade, o que essa campanha está dizendo, o que essa propaganda está dizendo, não é essa superfície a maneira como cada um lida com segurança pública. E sim, no governo Lula, os negros estarão à solta. Cuidado com sua família. Isso aqui é uma peça de propaganda profundamente racista, que explora e tenta despertar, tenta cutucar o racismo que existe dentro de determinada parcela da sociedade. Agora, a questão importante que a gente tem que se perguntar é o seguinte: esse voto que reage a esse tipo de propaganda é um voto que o Bolsonaro já tem. A questão fundamental que a gente tem que tentar pensar é o seguinte: qual é o voto que tem para conquistar? A gente já falou várias vezes sobre isso. Desculpa, eu estou me alongando mais, porque essa é uma peça de tanto impacto e é tanta coisa para a gente entender aqui nesse pacote que é importante a gente explorar isso. Porque o voto que tem para ser buscado, o voto mais importante para ser buscado aqui é o voto nas periferias urbanas. Sabe? E é o voto das mulheres, principalmente, que estão nas periferias urbanas. Como é que elas reagem a esse tipo de propaganda? Porque a polícia é ameaçadora para elas, por causa dos filhos delas. Se por um lado elas são terrivelmente preocupadas com violência, com criminalidade, com traficante ou miliciano ali na porta de casa, elas também são preocupadas com a polícia, porque elas sabem que quando a polícia entra, a polícia sai atirando, e o filho delas pode ser uma vítima tanto quanto o traficante. Então, para esse público, a impressão que eu tenho, e isso é intuição, tá? Não tem nenhum grupo de foco, nada. A intuição que eu tenho é que essa propaganda, o tipo de eficácia que ela teve na campanha de 88, nos Estados Unidos, não tem chance desse tipo de campanha ter sucesso no Brasil de 2022 com esse público. Então não é com esse público que eles podem estar tentando falar, a não ser que sejam muito incapazes, tá? A não ser que sejam muito incompetentes. Estão tentando falar com uma classe média que está indecisa. Eu não tenho a impressão de que a classe média que possa ter votado no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, que possa estar em dúvida entre Lula e Bolsonaro, eu acho que a classe média que é movida a esse tipo de preconceito, porque é isso que o troço desperta, essa classe média já está com Bolsonaro. Eu tenho muita dúvida de que esse programa tem eficácia. Tenho quase que uma curiosidade antropológica também para saber. Porque me parece que não funciona, não funciona. O Bolsonaro já tem esse eleitor. Mas isso tudo posto, gente, e desculpa, me alonguei demais, vou... Que coisa canalha, hein? Que coisa canalha. O Lula é o mais votado pelos criminosos. Por outro lado, o presidente Bolsonaro é o mais votado por quem trabalha e produz. No assentamento Aritapera, no Pará, 92,2% de pessoas votaram Bolsonaro. Em Agnel Divina, em Rondônia, 88,6% de pessoas votaram Bolsonaro. No Rio Juma, no Amazonas, 76,1% de pessoas votaram Bolsonaro. Nesses assentamentos onde vivem pequenos produtores da agricultura familiar, o presidente Bolsonaro entendeu o valor da terra, entregou títulos de posse e está ajudando milhares de famílias a prosperar. Ele está tentando, ele vive atacando o MST.
E aí está tentando seduzir o voto de assentados? Tem uma coisa que eu ia interromper antes, eu não quis, deixei rolar um pouco mais, né? Quem trabalha e produz, vota em Bolsonaro. Então, quase metade da população brasileira que votou no Lula não trabalha e produz. Essa mensagem é... Tá torta a mensagem. Veja, tem intenção, tem estrutura, tem uma história que está sendo contada, mas eu acho que ele está tentando seduzir o público errado. Não é esse voto que está solto para o Bolsonaro. Ele talvez esteja tentando aqui tirar um voto do Lula. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que o bojo da população assentada que está esperando o seu título não vai votar no Lula. É claro que sempre tem, sei lá, meia dúzia de pessoas que... Ele está falando o quê? 92% da população de tal assentamento e tal. Gente, ele não deve estar falando de 1000 pessoas aqui, tá? Está falando de 300, 400, 500 pessoas. Não está... É muito pouca gente. Estatisticamente, isso aqui é irrelevante. Talvez ele esteja buscando tirar voto do Lula mais do que conquistar. Enfim, um mistério. Mistério mesmo dessa intenção. Não vai tirar nunca essa alegria de chegar bem pertinho do presidente e receber da mão dele isso aqui, ó. Não é maravilhoso você ter sua terra para você fazer plantio, né? E quem fez isso? O Bolsonaro. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. Vocês foram às urnas e confiaram no nosso trabalho. Um voto de confiança na economia brasileira, na criação de empregos, nas casas populares, no Auxílio Brasil de R$600, no preço da gasolina lá embaixo. O nosso compromisso é com o nosso Brasil, é com você, trabalhador, trabalhadora brasileira. É com a nossa liberdade, é com o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. O presidente Bolsonaro vai reforçar o policiamento nas ruas, equipando melhor as forças policiais em todo o país. E agora que a maioria do Congresso está do seu lado, nosso presidente finalmente... Bolsonaro de Tom Cruise, né? Top Gun, duro com crime. Gente, isso aqui não é propaganda para atrair voto de gente pobre, não, de assentado. Isso aqui é propaganda para classe média e propaganda que tem um apelo para um voto que ele já tem. Eu acho que está mal direcionado. A gente vai endurecer as leis para acabar com a impunidade. Tudo isso para proteger a família brasileira. Amor é o que eu sinto no peito por você. 22 deles. Já percebeu? Quando o Bolsonaro acusa, é para cobrir algo que ele mesmo faz. Bolsonaro acusa Lula de defender o aborto. Mas foi Bolsonaro que afirmou que poderia abortar o próprio filho. Bolsonaro acusa Lula de querer liberar as drogas. Mas é Bolsonaro que está ajudando a armar a milícia e o tráfico. Bolsonaro acusa Lula de corrupção. Mas foi a família de Bolsonaro que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Chega de mentiras. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Presidente Lula, o que nos une é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Quando o senhor assume o compromisso coletivo de um olhar especial para as famílias que ganham até 3 salários mínimos e que estão endividadas e não vão conseguir sair do endividamento sem um apoio direto do governo federal. Quando o senhor, num compromisso com as mulheres brasileiras, aceita aprovar e sancionar uma lei que iguale homens e mulheres que exercem as mesmas funções, tendo o mesmo currículo na questão salarial,
E, por fim, quando se compromete conosco, com o Brasil, de fazer do seu ministério a cara e a alma do povo brasileiro, fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar as ruas e as praças do Brasil para mostrar que o Brasil que nós queremos, e é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Muito obrigado, Simone. Muito obrigada. Isso aqui é uma campanha feita para falar com eleitores de Simone Tebet. Entendeu? Isso aqui é uma campanha voltada para falar com o eleitor que ele não tem. Percebe? É diferente nesse sentido. E faz um contraste, evidentemente. Vocês sabem que eu considero muito mais competente, e não é por... Veja, eu considero Jair Bolsonaro uma ameaça, e toda a ciência política brasileira. Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira, Lula não é. Então, não é por conta de uma simpatia ou não a uma candidatura que eu estou fazendo essa leitura. A questão aqui é específica. Com quem que você está falando quando você faz uma campanha eleitoral? Você faz uma campanha eleitoral com um objetivo, que é conquistar um voto que você não tem. Ou consolidar o voto que você já tem. O Bolsonaro faz um filme de ataque ao Lula que fala essencialmente com pessoas que já odeiam o Lula. Ele não precisa consolidar esse voto mais radicalizado. Ele não tem nem menor necessidade de consolidar esse voto mais radicalizado. Eu acho que está ruim a publicidade do Bolsonaro pela incapacidade de saber endereçar com quem que ele vai falar. Agora, a gente pode descobrir nas pesquisas nos próximos dias e semanas que não, está gerando algum tipo de efeito. Eu acho que é um jogo sujo deslocado, de baixa eficiência nesse momento. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o apoio da Tebet se posicionando, ela foi firme. Ela tem opiniões, ela tem projetos, ela tem pensamentos muito bons. Demonstra que ela sabe o que está em jogo, que é o futuro da democracia brasileira. Sabe por que o Brasil cresceu tanto no tempo do Lula? Porque Lula valorizou os brasileiros e isso abriu oportunidades. Chegaram novidades nos pratos das famílias e milhões de novos negócios pipocaram por todo o país. A renda aumentou, dava para consumir mais, morar melhor, viver melhor. E com o dólar lá embaixo, os brasileiros é que... Essa coisa do dólar lá embaixo, eu já falei isso no primeiro turno, eles estão ressaltando aqui, isso aponta para um tipo de política econômica que não é desenvolvimentista, tá? Porque o desenvolvimentismo parte do princípio de que você tem que deixar muito valorizado o dinheiro de fora para dificultar a entrada de produto estrangeiro aqui. E portanto, essa é a crença, você incentivar a indústria nacional. Quando o Lula fica falando, no meu tempo tinha dólar baixo, e é verdade, ele está falando também de uma política econômica que tem mais cara de Simone Tebet do que de Ciro Gomes. Decolaram. Deu para entender o ciclo? Tem mais. O país cresceu. O Brasil zerou a dívida com o FMI e chegou à 6ª economia do mundo. No final, 380 bilhões de dólares ficaram em caixa, o que salva o Brasil até hoje. Lula já mostrou que sabe fazer. Eu volto para governar o Brasil com um compromisso. Qual é o compromisso? Fazer as coisas que atendam à necessidade das pessoas. Hoje nós temos um problema que 70% das pessoas brasileiras que ganham até R$4.000 por mês estão endividadas. E quando a pessoa está endividada, tudo é difícil para ela. Ela não pode mais usar o cartão de crédito, ela começa a ter vergonha dos vizinhos. E nós vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. Porque é preciso recuperar a capacidade de consumo das pessoas para que você possa voltar a fazer a economia crescer nesse país.
Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre, para que o povo não perca o seu poder aquisitivo e não perca o seu poder de consumo. E nós vamos tratar de gerar empregos. O emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Vamos fazer porque é um compromisso de fé, é um compromisso de vida que eu tenho. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente, é melhorar a vida do povo brasileiro. O Lula é essa esperança de um país melhor para os jovens, para os idosos. Com ele voltando, dá aquele quentinho no coração. O povo escolheu e vota consciente e vai votar em Lula para ser nosso presidente. A vida precisa que a gente seja feliz. É isso que nós temos que fazer, levantar nossa moral, para que a gente faça uma revolução pacífica nesse país. Uma revolução que as pessoas possam comer mais, morar melhor, trabalhar melhor, ganhar melhor, se vestir melhor. Eu pretendo ter a oportunidade que você vai me dar, com a ajuda de Deus, para a gente consertar esse nosso querido Brasil. Vamos juntos. A esperança agora é Lula, quero de volta ao meu país. E vamos juntos agora. O encerramento desse filme aqui, guarda aquela 2 instantes que a gente viu aqui. Primeiro aquela moça que você vê, o Lula um quentinho no coração. E depois aquela moça que parece responder a um beijo do Lula. Tal. Justamente a maneira como ele encerra aqui, ele tá, hoje é o 2º programa, quer dizer, o último programa, ele quer deixar as pessoas com um certo calor mesmo, com uma coisa, com uma sensação de sonho, com uma sensação onírica de esperança, tudo mais. Quer dizer, o PT sempre foi muito eficiente em produzir esse tipo de imagem. Isso aqui é uma briga de... Vocês percebem, né? O que a gente está assistindo hoje é uma briga da tentativa de criar emoções. Emoções negativas em relação ao adversário, emoções positivas em relação à própria candidatura. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula nesse jogo, uma briga de publicitários. E aí eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que ganhou essa briga? Gente boa, amanhã tem mais, quinta-feira tem mais, sexta-feira tem mais, sábado tem mais. Até.